Peço aos irmãos para estar abrindo no livro de Atos. Glória. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 3. Glória. Amém? Já agradeço a Deus pela oportunidade e a pastora por confiar em estar trazendo a palavra do Senhor mais uma vez. Amém? Atos capítulo 3. Vamos estar lendo alguns versículos. Amém. Amém, igreja? Amém. Vamos estar lendo. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Em algumas Bíblias, para a oração da hora nona. É isso? Em algumas traduções. Vamos estar lendo o versículo 6. Porém, Pedro lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Amém? A igreja pode se assentar. Aleluia! Maravilha! Oh, Jesus! Aleluia, Jesus! Qual é o tema da noite, igreja? Obediência que protege a unção. Amém. Obediência que protege a unção. Unção, como nós sabemos, é poder de Deus. Então, vamos falar um pouco sobre obediência que protege a unção nesta noite. Primeiro, eu quero dizer para os irmãos um pouquinho sobre Pedro. Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Pedro, ele era irmão de André. E foi o irmão dele que levou ele até Jesus. Verdade. E ele passou a ter um encontro com Jesus e passou a seguir Jesus. Antes ele era um pescador. E também a Bíblia vai relatar que Pedro ele cometeu algumas falhas. Pedro ele negou Jesus 3 vezes, como a igreja deve saber. E tem também, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele questionou Jesus, onde ele disse a Jesus: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Não, o Senhor não vai lavar os meus pés de jeito nenhum. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, se eu não lavar os seus pés, tu não terás parte comigo. Então Pedro ele cometeu algumas falhas, porém Pedro ele nunca desistiu. E segundo estudos, segundo pesquisas, Pedro era uma pessoa de temperamento forte, de temperamento difícil. Pedro ele era ignorante, ele era grosso, ele era arrogante. Pedro era uma pessoa impulsiva, que falava o que vinha na cabeça, fazia o que vinha na cabeça, ele não media consequências. Até quando Pedro, e também tem um detalhe, Pedro ele foi o único discípulo que ouviu do próprio Jesus, quando apareceu aos discípulos pela 3ª vez, já ressuscitado, onde Jesus disse a ele: apacente as minhas ovelhas. Glória. Então Pedro, e ele também foi o quê? O discípulo um dos 3 discípulos que sempre estavam perto de Jesus, estavam sempre com Jesus. Pedro era um destes. E João, como alguns já sabem, João era o discípulo que Jesus amava. Era aquele que Jesus iria revelar no futuro coisas extraordinárias a ele. Então o texto vai dizer o quê? Que Pedro e João estavam se dirigindo, estavam indo juntos para o templo, para a oração das 3 horas da tarde. E estudando também, eu vim observar que naquela época era costume dos judeus, tradição dos judeus orar 3 vezes no dia. Eles oravam 3 vezes no dia, que era às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Então vai dizer que Pedro e João estavam indo para o templo fazer o quê? Orar. Então Pedro e João estavam indo para o templo para a oração. Pedro e João não estavam
indo fofocar. Pedro e João não estavam indo falar da vida dos outros. Pedro e João não estavam indo olhar o que não deveria olhar. Pedro e João estavam indo para o templo orar. Ou seja, Pedro e João estavam indo buscar a Deus. Porque quem tem unção de Deus, quem tem a presença de Deus, quer estar na presença de Deus, quer estar buscando a Deus, quer estar se fortalecendo em oração. Então Pedro e João, eles estavam indo para o templo orar. E ali vai dizer que todos os dias colocavam um homem, um coxo de nascença, na porta do templo para pedir esmolas. E aquele homem, coxo de nascença, todos os dias ele estava ali colocado na porta do templo para pedir esmolas. Aqui nós já vemos que aquele homem, ele tinha 3 problemas com ele. Aquele homem, ele era coxo, ele tinha uma deficiência, que ele impedia ele de andar direito, de andar normalmente, de se levantar. E tinha também outro problema, ele era mendigo, ele mendigava. E além dele ser coxo, e além dele ser mendigo, ele era dependente de alguém. Ele não tinha como ir sozinho. Ele era levado ali para a porta do templo para pedir esmolas. Porque estudando também sobre aquele tempo, a gente vai ver que naquele tempo, pessoas com deficiência, pessoas com doenças graves não entravam no templo, não podiam entrar no templo. Ou seja, ele só poderia ficar na porta, da porta para fora. Então ele era colocado ali todos os dias para pedir esmolas. Só que o que aquele homem não sabia era que naquele dia ele ia andar como ele nunca tinha andado antes. Ele não sabia que aquele dia era o dia da cura dele. Ele não sabia que aquele dia o milagre ia acontecer na vida dele. E ali diz que ele vê Pedro e João. Mas aí, peraí, ele vê Pedro e João. Ele olha para Pedro e João. Mas por que será que ele olhou para Pedro e João se ali passavam tantas pessoas? Eu creio que ali era um enxurrado de pessoas. Passavam pessoas e pessoas ali. Mas por que ele vê Pedro e João? Porque quando um homem e uma mulher de Deus tem a presença de Deus, ele é visto, ele é notado de forma diferente. Porque o que faz a diferença na vida de um homem de Deus, o que faz a diferença na vida de uma mulher de Deus, é a unção que ele carrega, é a unção que ela carrega. Então ele viu algo, eu creio que ele viu algo diferente em Pedro e João. O texto vai dizer que ele olha para Pedro e João e vai dizer que Pedro imediatamente e João fitam os olhos nele, ou seja, fixam logo os olhos naquele homem. Eles fixam os olhos naquele homem e aquele homem fica olhando para eles, esperando que eles deem alguma esmola para eles. E aí, como aí no versículo 6 fala, como nós lemos, né, que Pedro, porém, olha para aquele homem e diz para ele: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aqui eu já entendi o seguinte: Pedro e João estavam cheios da unção de Deus, cheios do poder de Deus. Então, todo o dinheiro que aquele homem pudesse ganhar ali, toda moeda que ele conseguisse ganhar ali, nada iria dar a ele a condição de andar normalmente. Nada iria poder dar a ele a condição de se levantar dali e sair andando normalmente. Mas aquilo que Pedro e João carregavam, que era a unção de Deus, que era o poder de Deus, poderia fazer aquele homem andar normalmente. E eu creio que ali, naquele momento, Pedro deve ter pensado: olha, nós temos seguido Jesus todo esse tempo e nós contemplamos vários milagres, várias maravilhas que Jesus fez. Jesus curou o cego de nascença, Jesus curou o paralítico em Betesda, Jesus, ele ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto. Então Jesus, ele pode curar esse homem. Jesus, ele
começa, né, os milagres e prodígios feitos pelos apóstolos. Ali Pedro ele olha para aquele homem e diz: em nome de Jesus, levante e ande. Em nome de Jesus, levante e ande. Então ali ele pega aquele homem pela mão, ele segura aquele homem pela mão e ele coloca aquele homem de pé. E ele coloca aquele homem de pé. E aí vai dizer no versículo 8: e dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. E o 9: todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Então, aquele homem, ele teve ali um encontro com o poder de Deus. Aquele homem naquele dia, ele teve um encontro com a unção de Deus. Aquele homem naquele dia, ele teve um encontro com o poder do Senhor na vida dele. Aquele homem naquele dia, ele não imaginava que aquilo iria acontecer. Ele não imaginava que aquele seria o dia que ele ia receber um grande milagre na vida dele. E quantos estão assim hoje em dia? Vem para a igreja até todos os dias, vem para a igreja até em todos os cultos, mas nunca aconteceu nada diferente. Por que nunca aconteceu nada diferente? Porque nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus. Porque ainda não teve um encontro com o poder de Deus verdadeiramente. Porque ainda não teve um encontro com a unção de Deus. Porque no dia que você tiver um encontro com a unção de Deus, com o poder de Deus, você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será a mesma. Aquele homem naquele dia, ele teve um encontro com o poder de Deus. Naquele dia o poder de Deus alcançou ele. Naquele dia o poder de Deus agiu na vida dele através dos apóstolos. E aquele homem, diz o texto, que aquele homem entrou junto com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Então, aquele homem, ele foi curado da sua deficiência. Aquele homem, ele foi curado. Ele ali, ele recebeu a cura, ele passou a andar normalmente, e todos ali ficaram maravilhados, e todos ali reconheceram: não era este que ficava na porta do templo pedindo esmolas, não era este que ficava sentado na porta que não podia entrar porque era deficiente, não era este que ficava aí mendigando, não era este que ficava aí pedindo as moedinhas a quem entrava e saía. Mas Jesus está dizendo a mim e a você nesta noite: não se preocupe, porque você não vai precisar ficar pedindo pouco. Não se preocupe, porque você não vai mais precisar ficar mendigando pouco. Porque o que Deus tem para você é grande. O que Deus tem no seu casamento é grande. O que Deus tem no seu ministério é grande. Deus não tem pouco para você no seu ministério. Deus não tem pouco para você na sua família. Deus não tem pouco para você no seu casamento. Deus tem algo grande para você. Deus tem coisa grande para você. Então aquele homem, ele foi reconhecido, porque quando o poder de Deus alcança alguém, quando o poder de Deus muda a vida de alguém, imediatamente todos notam, todos ao redor vão ter que reconhecer o que Deus fez na sua vida e na minha vida. Aquele homem, aquele coxo, ele já estava, como a gente vai dizer, fadado ao fracasso. Aquele homem era um homem visto como uma pessoa que não ia dar para nada, que não ia dar em nada, que nunca sairia daquela vidinha de pedinte, de mendigar. Aquele homem nunca seria nada na vida. Aquele homem era visto dessa maneira. Mas quando o poder de Deus alcança ele, quando o poder de Deus através da vida dos apóstolos alcança ele, ele foi reconhecido por todos, e todos se maravilharam em ver o que Deus fez na vida daquele homem. Porque Deus trabalha dessa maneira. Porque quando o poder de Deus alcança alguém, as pessoas em sua volta, as pessoas à nossa volta, elas têm que reconhecer que algo mudou, que algo está diferente, que não é mais o mesmo, não é mais a mesma. Então, há vidas que Deus chega na igreja, há vidas que chegam na igreja, pessoas que chegam na igreja e
até os próprios crentes olham e diz: esse daí nunca vai pregar, essa daí nunca vai profetizar, esse daí nunca vai louvar, essa daí nunca vai louvar, esse daí nunca vai dar em nada. Veio da onde? Veio do tráfico, veio da prostituição, veio lá do mundão. Essa daí não vai dar para nada, não vai dar em nada. Mas Deus diz a mim, a você o seguinte: quando Ele entra na vida de alguém, quando o poder dele alcança alguém, a pessoa, ela muda, ela é transformada. E aquele que diz que não vai dar em nada, aquele que diz que não dava para nada, que não servia para nada, vai ter que reconhecer que verdadeiramente o poder de Deus te alcançou. Verdadeiramente o poder de Deus entrou na sua vida. Aleluia! Agora tem um detalhe: aquele homem, ele mudou, ele foi transformado. Ali começou a trajetória de milagres e prodígios feitos pelos apóstolos, que eu creio que foram muitos dali para frente. E ali, o que me chamou a atenção nesse texto foi o seguinte: não é bem a história do coxo, é a história da mudança de Pedro. Porque quando Pedro era ignorante, todos nós sabemos disso, ouvimos sempre falar que Pedro era ignorante, era arrogante, era bruto. Pedro era uma pessoa difícil, era uma pessoa que dizia o que vinha na cabeça dele, que fazia o que vinha na cabeça dele, não media consequência, não queria nem saber se ia machucar alguém, se ia magoar alguém, ele apenas soltava e ponto. Mas quando se cumpriu o Pentecostes e Pedro estava ali, todos os apóstolos, e o Espírito Santo encheu aquela casa, onde diz ali que cerca de 120 pessoas estavam ali, e todas foram cheias do poder de Deus, todas foram cheias do Espírito Santo, todas foram cheias da unção de Deus. Então Pedro, ele foi transformado. Pedro saiu dali pregador da palavra de Deus. Pedro saiu dali pregando a palavra de Deus. Então ali foi o primeiro sinal, o primeiro milagre, o primeiro prodígio que aqueles apóstolos realizaram. E depois dali eles realizaram muitos prodígios e maravilhas. Porque quando o poder de Deus te enche, quando a unção de Deus enche a sua vida, aonde você chegar, o mal tem que cair por terra. Aonde o homem e a mulher de Deus, cheio da presença de Deus, cheio do poder de Deus, coloca os pés, a doença tem que sair, o demônio tem que cair por terra. Então, o que me chamou a atenção foi isto. Pedro, a partir dali, ele foi transformado. Ele saiu dali pregando a palavra do Senhor. Em seguida ali, ele já pregou para uma multidão, onde vai dizer que através da pregação, de primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas aceitaram Jesus. 3.000 almas para Jesus foram ganhas naquele dia através da primeira pregação de Pedro. E depois que ele realizou o milagre, aquele milagre já foi como um impulso para a segunda pregação dele. E dali em diante ele não parou mais. O que é que eu quero dizer com isso? Você pode estar na igreja, você pode estar a vida toda nos cultos, você pode estar todos os dias na igreja, mas você precisa ter um encontro verdadeiro com Deus. Você precisa ter um encontro verdadeiro com o poder de Deus, com a unção de Deus. E como é que nós vamos conseguir isso? Através da oração, através do jejum, através da consagração. Você vem para a igreja todo dia, ok. Há pessoas que todo dia estão na igreja, mas há pessoas que todo dia estão na igreja, mas ela nunca abriu o coração verdadeiramente para que Deus pudesse trabalhar. Ela nunca adorou verdadeiramente como deveria adorar. Deus está dizendo nesta noite: hoje eu não quero sua adoração de todos os dias. Hoje eu não quero que você dê glória como todos os dias. Hoje eu não quero aleluia como todos os dias. Hoje eu quero que você me dê glória, que você dê glória diferente. Hoje eu quero um culto diferente. Hoje eu quero uma entrega total. Hoje eu quero uma entrega verdadeira. Então aconteceu com Pedro ali. A partir do momento que você abre o coração, que você entrega verdadeiramente a sua adoração a Deus, a partir do momento que o Espírito Santo te toca, a partir
partir do momento que o poder de Deus lhe enche, e o poder de Deus enche o homem e a mulher, ele não vai mais ser o mesmo. Ele não vai mais adorar da mesma maneira. Ele não vai mais ser o mesmo de antes, porque quando o poder de Deus lhe enche, é impossível você ficar do mesmo jeito. Quando a unção de Deus toma conta do homem e da mulher, é impossível permanecer da mesma maneira. Então Pedro, ele teve mudança. Pedro, ele mudou quando se cumpriu o Pentecostes. Ele não era mais aquele mesmo homem de antes. Eu creio que ali Pedro passou a ter uma vida de mais obediência a Deus. Como é o tema, igreja? Obediência que protege a unção. Então, logo, se você estudar a história de Pedro, dos apóstolos, você vai ver que eles tinham uma vida de obediência. Eles tinham uma vida de obediência ao Senhor. Porque Deus, ele não vai entregar uma unção. Deus, ele não vai derramar o poder dele sobre a vida de alguém que anda em desobediência. Aí às vezes você questiona: meu Deus, tem X anos que eu estou na igreja, tem X anos que eu sou crente, fulano chegou agora e já está sendo usado, eu estou aqui há mais tempo e não sou usado. Por que, Senhor? Mas eu tenho uma coisa para lhe dizer: Deus, ele não usa quem chega primeiro. Deus, ele não usa quem é crente há 10, 20, 30 anos. Deus, ele não usa quem é maior. Não. Deus usa aquele que fala com ele. Deus usa aquele que se dispõe a ser usado. Deus usa aquele que obedece. Deus usa aquele que guarda princípio. Porque tem algo de Deus para te dizer. Deus, ele não vai quebrar princípio por causa de mim, por causa de você. Deus, ele não vai quebrar princípio para usar a mim ou a você. Deus, ele requer obediência. Deus, ele requer obediência. É impossível ser cheio do Espírito Santo de Deus. É impossível ser cheio da unção de Deus, ser cheio do poder de Deus, sem uma vida de obediência, sem uma vida de renúncia. É necessário renunciar. É necessário renunciar ao pecado. É necessário renunciar à sua própria carne, às suas vontades. É necessário renúncia. É necessário obedecer. Aleluia. Quando Deus, ele quer usar alguém, ele olha, mas ele não vai olhar quem tem mais tempo, ou quem é maior, ou quem é mais, quem canta mais, quem prega mais. Ele não vai olhar nada disso. Quando Deus decide usar alguém, derramar o poder dele, derramar a unção dele sobre alguém, ele vai olhar para o coração, ele vai olhar a verdade no coração da pessoa. Porque Deus, ele não está procurando crente fofoqueiro. Deus, ele não está procurando crente mentiroso. Deus, ele não está procurando crente que anda procurando o que não perdeu. Deus, ele não está procurando crente que vira e mexe, está pensando em voltar para o lugar de onde ele já tirou. Deus, ele não está procurando crente que fala da vida dos outros. Deus, ele não está procurando crente que vem para a igreja criticar o pregador, criticar quem cantou, criticar o pastor, criticar quem está na liderança. Deus, ele não está procurando crente dessa maneira. Deus está procurando crente verdadeiro. Deus está procurando crente que está disposto a ouvir a voz dele e obedecer. Deus está procurando crente que se dispõe a fazer a obra. Deus está procurando crente que não quebra princípio. Deus está procurando crente com coração sincero, com coração verdadeiro. Deus está procurando crente obediente, crente verdadeiro. Um exemplo é o menino Samuel. Samuel, ele era muito novo, ele ainda era menino. Samuel ainda era menino quando Deus chamou ele. Mas a Bíblia vai dizer que Samuel, desde criança, ele servia já ao Senhor. E vai dizer que ele já ministrava ainda menino na presença do Senhor. Então vai dizer que Deus, ele fala com Samuel e se revela a Samuel de forma sobrenatural, onde todos tiveram que reconhecer que verdadeiramente Samuel estava confirmado como profeta. Mas por quê?
Porque Samuel, apesar de ser menino, Samuel ele se dispôs a ouvir o chamado de Deus. Samuel ele se dispôs a obedecer a voz de Deus. Samuel ele se dispôs a corresponder ao chamado de Deus na vida dele. Quando ele ouve Deus chamado, quando ele ouve Deus falando com ele, ele presta atenção e ele atende, ele obedece ao chamado do Senhor. E quantas vezes você está na igreja, quantas vezes nós estamos dentro da igreja, Deus fala, Deus usa um profeta, Deus usa alguém, Deus fala comigo e com você, Deus nos dá uma ordem, Deus nos diz: eu te escolhi para pregar minha palavra, eu te escolhi para louvar. Através do seu louvor, vidas vão se converter. Através de você, da sua palavra, a palavra ministrada na sua boca, através da palavra que eu vou colocar na sua boca, vidas vão se render aos meus pés. Mas nós não nos dispomos a ouvir o Senhor. Nós não nos dispomos a obedecer o chamado. Nós não nos dispomos a atender e a corresponder ao chamado de Deus na nossa vida. Quantas vezes Deus tem algo com alguém, a pessoa vem para o Evangelho, a pessoa aceita Jesus, a pessoa faz uma aliança, começa a vir para a igreja, todo animado, toda animada, começa até a fazer a obra, em tudo quer participar, quer fazer, quer acontecer, mas de repente esfria. De repente, dias quer cantar na igreja, dias quer cantar lá no mundo. Dias quer pregar a palavra, dias quer estar fofocando na porta do vizinho, dias quer vir para a igreja, dias prefere ficar no sofá com o celularzinho na mão, olhando o que não é para olhar, pesquisando o que não é para pesquisar, assistindo o que não é para assistir. Então, quantas vezes a pessoa vem, ela está firme, aparentemente firme, mas ela, por qualquer coisa, ou de repente ela esfria, de repente ela não quer mais, dias ela é, dias ela não é, dias ela quer, dias ela não quer, dias ela está, dias ela não está. Como é que vai ser cheio da unção? Como é que vai ser cheio do poder? Como é que Deus vai usar? Como é que Deus vai operar? Muitas vezes Deus quer te usar, Deus quer usar um de nós, mas somos nós mesmos que adiamos a bênção do Senhor na nossa vida. Somos nós mesmos quem atrapalhamos o trabalhar de Deus na nossa vida. Às vezes Deus olhou para você e disse: você vai pregar minha palavra, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca, mas você não quer obedecer. Deus diz: você vai fazer, porque eu sou contigo, assim como ele disse a Jeremias. Jeremias disse para ele: eu não sei nem falar, mas Deus disse: mas onde eu te enviar você vai, e o que eu mandar você vai falar, e não se importe, porque eu estarei com você. Mas quantas vezes Deus já falou com você e você insiste em não fazer, e você dá lugar ao medo, dá lugar à covardia, e você não ouve a voz de Deus, e você não crê que Deus está com você. Se Deus mandou, ele garante. Se Deus disse vá, é para ir. Se Deus disse faça, é para fazer. Porque Deus, ele vai derramar unção, ele vai derramar o poder dele, mas ele quer disponibilidade para a obra, ele quer disponibilidade de mim e de você. Se ele já disse que é para fazer, é para fazer. Quantas vezes Deus nos dá uma ordem e nós não queremos obedecer? Deus, ele não está procurando, como eu já disse, quem é maior. Deus, ele não está procurando quem tem mais tempo na igreja, não. Deus, ele está procurando quem está disponível para a obra. Deus, ele está procurando quem está disposto a obedecer, a ouvir o chamado, a dar ouvidos à voz de Deus e a atender à voz dele. Deus, ele está procurando os maiores, os que se acham melhores. Ele está procurando quem tem disposição para a obra. Ele está procurando aquele que, quando ele disser vai e faz, a pessoa vai olhar e vai dizer: mas Deus, eu não sei como é que eu vou fazer, eu não sei o que é que eu vou falar, eu não sei como é que faz, eu não sei como é que faz, eu não sei o que faz, eu não sei, Deus, eu não sei, mas eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor mandou, eu vou fazer. Se o Senhor me escolheu, eis-me aqui para te servir, eis-me aqui para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Deus está procurando. Se nós pararmos para observar a história dos apóstolos, os apóstolos, eles seguiam Jesus, eles prezavam
presenciavam os milagres, as maravilhas, os prodígios que Jesus realizava. Mas eles só começaram verdadeiramente a realizar milagres, a fazer sinais e prodígios, a usar o poder de Deus depois do Pentecostes, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, depois que eles foram cheios do poder de Deus, cheios da unção de Deus. Então, Deus, Ele está esperando que de mim e de você um posicionamento. Ele está esperando de mim e de você obediência, porque a obediência é que protege a unção de Deus na minha e na sua vida. Às vezes Deus já derramou unção, Deus já derramou unção na sua vida, Deus já derramou unção para você pregar, Deus já derramou unção para você louvar, Deus já derramou unção para você evangelizar, para você buscar vidas, Deus já derramou poder sobre a sua vida, mas você está paralisado, você não está dando ouvidos à voz de Deus, você está olhando o que fulano vai dizer, o que ciclano vai dizer. Eu não vou não porque fulano vai olhar para mim atravessado. Eu não vou não porque fulano vai dizer que eu não sei falar. Eu não vou não porque fulano vai criticar. Eu não vou fazer não porque eu não sei. É tanta desculpa, é tanto Então Deus, se Ele já escolheu, se Ele já derramou unção, obedece e procura fazer, mas tem que levar uma vida de obediência, tem que levar uma vida de obediência para poder Deus agir através da sua vida, através da minha vida. É necessário ter obediência. Nós vamos ver o exemplo de Saul. Saul, ele foi ungido rei a mando de quem? Do próprio Deus. Foi Deus quem mandou ungir Saul como rei. Mas o que foi que aconteceu? No meio da caminhada, Saul ele resolve desobedecer a Deus. Deus dá uma ordem. Deus usa Samuel para falar com ele, para dizer a ele: vai e destrói os amalequitas. Destrói tudo, não deixa sobrar nada que for deles. Nada. Ninguém, nem animal, nem pessoas, nem homens, nem mulheres, nem crianças, nada. Que não sobre nada deles. Mas o que é que Saul faz? Saul vai, até ele vai. Mas ele não faz como Deus mandou. Ele poupa a vida do rei Agag, e ele poupa também os melhores animais. Ou seja, Deus mandou ele acabar com tudo. Ele resolveu poupar o rei, ele resolveu poupar os animais, ele resolveu desobedecer a voz de Deus, e aquilo entristeceu muito a Deus. Ali Deus ele rejeitou Saul como rei. Deus ali ele deixou claro que Saul desobedeceu a ele. Saul foi desobediente. Saul não estava mais seguindo as ordens dele. E a partir dali, Deus rejeitou Saul como rei. Então, às vezes você pode olhar e pode dizer assim: não, mas fulano prega por aí tudo, fulano anda fornicando, fulana louva por aí, mas fulana trai o marido, fulana faz a obra por aí, está nos cartazes, isso e aquilo, mas anda numa vida de adultério, numa vida de prostituição, um dia está com um, dia está com o outro. Mas só que você não vai se espelhar em fulano e fulana que anda errado, porque eu tenho algo para te dizer. Se você vê fulano e fulana fazendo a obra, se você vê fulano e fulana até movimentando a igreja, causando movimento e tudo mais, não é porque fulano e fulana está agradando a Deus. Deus ele não se agrada de quem anda em desobediência. E eu tenho algo a dizer para você: não se iluda quando você vê isso. Não se iluda, porque Deus ele não garante porta que ele não abriu. Porque se a pessoa está em desobediência, não é Deus que está abrindo a porta. Se a pessoa está em desobediência, não é Deus que acendeu o fogo. E se não é Deus que acendeu o fogo, esse fogo não vai permanecer aceso por muito tempo. Se não foi Deus que abriu a porta, esta porta não vai ficar aberta por muito tempo. Porque Deus ele não quer conversa com desobediente. Deus ele não usa desobediente. Deus ele pode até usar o desobediente. Se ele quiser falar comigo, com você, se ele quiser dar livramento a mim e a você, se ele quiser abençoar a minha vida e a sua vida, ele pode até usar um obediente, porque ele usa qualquer um quando ele quer abençoar alguém. Mas ele não vai compactuar
compactuar no altar dele com pessoas em desobediência. Ele não vai compactuar no altar dele com pessoas que andam em desobediência, pessoas que quebram o princípio, pessoas que não guardam os preceitos, os mandamentos do Senhor. Meu Deus. Então, para ser cheio da unção de Deus, para ser cheio do poder de Deus, tem que renunciar ao pecado, tem que renunciar à desobediência, para ser cheio do poder de Deus, para ser cheio da unção de Deus, para ter uma vida no altar verdadeiramente, tem que ter obediência. Tem que ter obediência, tem que abrir mão de tudo aquilo que te afasta de Deus. Tem que abrir mão de tudo aquilo que te afasta de Deus. Aleluia. Então, nós vamos ver que pessoas como Saul, pessoas desobedientes, foram até ungidas por Deus, mas perdeu a unção. Perdeu a unção e ainda vai dizer lá no livro de Samuel que Deus manda, Samuel vai e diz para ele: Deus hoje está tirando o seu poder sobre Israel, o seu reino. Deus hoje está tirando Israel da sua mão e vai colocar alguém melhor do que você. Por que melhor do que você? Deus tem preferência. Deus acha